Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Não sei que hora você vai estar ouvindo essa live. E a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos e amigos, antes de iniciarmos, te peço encarecidamente que você se inscreva no nosso canal. Amém? Para estar sempre ouvindo a palavra de Deus, segundo o coração de Deus. Hoje nós vamos meditar no Salmo de número 15. É uma meditação para mim e para você. Davi, o grande rei Davi, perguntando ao Senhor, veja bem, o cidadão do céu, Salmo de Davi. Davi pergunta para Deus, quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Uma pergunta de Davi. Segunda, quem há de morar no teu santo monte? Resposta do nosso Deus, o que vive com integridade e pratica justiça. De coração fala a verdade, o que não difama com a língua e não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, que a seus olhos tem por desprezível ao reprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usúria, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. O Senhor respondendo para Davi, e Davi deixando registrado no Salmo de número 15. Amados e queridos irmãos e amigos ouvintes, as perguntas de Davi é incisiva. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo, lá na glória? Quando ele disse o tabernáculo, ele está falando quem habitará dentro da casa do Senhor. Segunda vez, quem morará no teu santo monte, lá na glória? Deus ouve a pergunta incisiva do grande rei Davi e começa a dizer, Davi, meu filho, é o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Veja bem, Deus não falou para Davi, é aquele que não comete pecado, porque ele sabia que Davi era falho, que nem outro homem, só que era um homem segundo o coração dele. Ele está orientando, meu filho, é aquele que vive com integridade de coração. Se você errar, meu irmão, minha irmã, meu amigo, não ponha a culpa no outro, não procura o culpado, assume. O que pratica a justiça. Praticar a justiça pode ser contra mim mesmo. Se eu errei, para mim ser justo, eu tenho que falar que o meu, ainda que seja meu inimigo, ele estava certo. Isto é o que Deus está dizendo para ele. Que de coração fala só a verdade, com o coração. Ele pode se enganar, pode errar, pode pecar, mas ele vai falar sempre a verdade. Esse é um dos tais, um daqueles que vai morar no santo monte do Senhor, além de permanecer no tabernáculo de Deus. Quando chega no verso 2, o que não difama com a sua língua e não faz mal ao seu próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Cuidado, meus irmãos ou meus amigos, quando injuria o seu vizinho de trabalho, de residência. Aquele que difama com a sua língua, não difame. Você não viu, você não sabe, você é servo, quer morar no santo monte do Senhor? Não difama o seu próximo, não faz mal ao seu próximo, não lança injúria contra ninguém, certo? E não difama o seu vizinho. O que os seus olhos têm por desprezível ao repróbio, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com danos próprio e não se retrata. Uma palavra aqui bem oculta, se prega bastante. Aquele que jura com dano próprio. Mas diz aquele tem por desprezível ao repróbio.
que é o reprobo, um homem banido da sociedade, é um homem pecaminoso, é um homem maligno, é um homem ou a mulher que não respeita a sociedade, um homem do pecado. Não importa se é da minha família, do meu sangue, importa que ele é um homem maligno. Eu tenho que, com os meus olhos, tem que ser desprezível aos meus olhos tal pessoa, ainda que seja o meu sangue. Se eu quiser morar no santo tabernáculo de Deus, se eu quiser estar no santo monte. Isto é difícil, meus amados irmãos e amigos. Nós ser justo a ponto de nós ver, olhar para o nosso irmão, nosso filho ou um parente nosso e dizer: esse camarada merece a cadeia, e aquele lá que eu nem o conheço deve ser solto. Disse que às vistas dos seus olhos é desprezível ao reprobo, é um homem lançado fora da sociedade, um homem mau, esse que é contra, que tem os seus olhos desprezíveis para ele, esse morará no santo tabernáculo do Senhor. Mas honra os que temem ao Senhor. Não importa se essa pessoa que teme ao Senhor não tem nada para te oferecer. Se ele precisa de um prato de comida da sua casa ou da casa dos outros. Importa que é para honrar ele, porque ele é temente ao Senhor. Está entendendo? Honra o que teme ao Senhor. Você deve honrar com seus bens, a sua fazenda. Mas a pessoa não é nem da minha família, nunca vi. Como é que eu vou desprezar uma pessoa do meu sangue? Ainda que eu sei que ele errou, mas Deus é misericórdia. Então lembra-se de uma coisa: você está pedindo para não morar, não habitar no tabernáculo do Senhor e não morar no santo monte do Senhor. Quantas pessoas vão entrar por esse caminho? Quantos pastores, quantos irmãos? Porque às vezes seguem seus desejos da carne para defender um ente querido que está errado. Está sabendo que está errado, mas é parente. Irmãos, você sabe que Deus não tem parente? Deus não tem parente. Deus não tem genro, não tem nora, não tem sogro, não tem cunhado, não tem primo, não tem sobrinho, não tem compadre, não tem comadre, não tem amigo. Ele foi amigo de Abraão. Deus só tem filho e filha. Por quê? Ele está me vendo na eternidade. Lá na eternidade, eu sendo filho dele, ele não vai ter uma nora, porque lá na eternidade não se casa. Então eu tenho que ser justo. E eu que escolho se eu quero. Porque aquele que é do meu sangue escolheu o mal. É um direito dele. Eu não posso fazer ele andar no caminho de Deus. Não, Deus não obriga ninguém. Eu não sou obrigado a servir a Deus. Eu sirvo a Deus pela misericórdia dele, porque ele colocou em mim a salvação e o amor. Então, por amor, eu sirvo a ele, porque ele me amou primeiro. Depois ele disse: aquele que jura com dano próprio e não se retrata. Quantas pessoas falam alguma coisa? Quando sofre uma pressão, ele fala: vamos voltar atrás, é melhor obedecer do que sacrificar. Cuidado! Você pode estar sacrificando a sua vida eterna. Conheça a Deus, conheça o dono da palavra de Deus, que é Ele mesmo. Conheça as Escrituras, examine. Quando ele fala obedecer, não é como nós estamos fazendo aí não, meu. Obedecendo ao seu Dória, aos seus políticos. Isso é obedecer a homem. Obedecer a Deus é diferente. Humilhar-te debaixo da potente mão de Deus. Ao seu tempo ele vos exaltará. Eu não tenho pressa. Alguém é bom? Eu agradeço a Deus que tem me sustentado. Eu não dependo do ser humano, senão para a amizade, o amor, oração dos outros e orar pelos outros. Eu dependo 100% do meu Jesus Cristo. E aquele que quiser morar na glória tem que fazer o mesmo. Veja no 5, o verso: o que não empresta o seu dinheiro com usúria, nem aceita suborno contra inocente.
Quem deste modo procede não será jamais abalado. Você vai falar, misericórdia, mas pastor, é o seguinte, nós somos crentes. Aqui eu estou falando com crente. Quem não empresta o dinheiro com usúria? Quantos crentes que não faz isso? Quem não aceita suborno contra inocente? Não. Eu já fiz parte de grupo combinado para matar uma família de pastores. Só eu e mais 2 pastores não aceitamos. Todos os 2 foi queimado. Como é que esse povo quer morar no tabernáculo do Senhor? No monte do Senhor a eternidade. Meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, Jesus está voltando e Ele quer um povo santo. O povo santo renuncia à sua razão. Ele não é santo assim que não olha para os outros. Eu nunca fiz isso, eu não sou como aquele. Irmão, você é fariseu. Você é fariseu. O fariseu jejuava. Não era como aquele publicano. Ele dava esmola e batia no peito. E ele levantava a cabeça e mostrava para Deus que homem era ele. E Jesus disse assim que o publicano, cabeça baixa, não tinha nem coragem de olhar para Deus, só batia no peito. Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus disse para eles, sabe quem saiu dali justificado? O publicano. Cuidado, meus amados e queridos irmãos, para não perder a bênção que está guardada para vós da eternidade, por causa de uma posição que é passageira aqui na terra. Não persiga ninguém. Se eu sou um pastor e estou errado, meu irmão, não concorde com o meu pecado, fala na minha cara. Pastor, você está errado. Não esparrama fofoca, não. Pastor, não é assim. Mas eu quero te dizer que quando Pedro começou a fazer a obra de Deus, fazer grandes milagres, o grande apóstolo São Paulo estava matando os cristãos. Um dia Jesus salva este homem. Ele tinha que prestar obediência a Pedro, mas ele, olhando para o apóstolo São Pedro, viu que ele agia de maneira errada. Quando estava com o gentio, agia como gentio. Quando chegavam os judeus, ele disfarçava. O grande apóstolo São Paulo resistiu-lhe firme, porque viu que era passível de repreensão. Às vezes o homem é pastor, sim, mas é passível de repreensão. E Pedro era, porque foi Jesus que ele chamou. Mas ele era homem, ele falhou. Deus levanta homens cruéis na face da terra para perseguir os fiéis, para testar a nossa fé. Nem todos que te perseguem é porque queria. Deus chamou e fez dele um coração cruel para ver até onde vai a sua fé. Nunca amaldiçoe ninguém, porque você não tem poder na terra para amaldiçoar ninguém. Jesus Cristo disse isso para Pedro, porque ele sabia que Pedro não faria, porque Pedro sabia o coração de Jesus Cristo. Ninguém pode amaldiçoar quem o Senhor abençoou. E o Senhor abençoou a igreja, a noiva do Cordeiro. Então eu não posso amaldiçoar. Eu não posso amaldiçoar nenhuma pessoa que não é cristão, porque foi feitura das mãos de Deus. E Deus ama tanto que Ele deu seu Filho para morrer na cruz do Calvário. Então, meus amigos e irmãos, vamos orar. Você que não é cristão, não aceitou Jesus, é uma palavra séria, pequenina, mas é o seguinte: você pode ser religioso, pode ser bom pai, bom esposo, boa mãe, bom filho. Você pode ser bom tudo. Religioso, mas se não aceitar a Jesus Cristo, não terá salvação, não terá vida eterna. Não há outro nome que garanta a vida eterna senão Cristo Jesus. Não é placa de igreja, é Jesus Cristo. E Ele ama a humanidade. Ele morreu na cruz para salvar. Quando Ele veio aqui, tinha todas as religiões que tinha já hoje. Tinha vários deuses. Deuses que não tem aqui no Brasil, já tinha no tempo dele lá nos outros países. Quem aceitar Ele vai morar na glória. Você que já aceitou Jesus,
homem e mulher, em nome de Jesus. Desce, busca o Senhor. Busca enquanto você pode achar. Levanta a sua voz e agradeça a Deus por mais um dia. Agradeço a Deus pela oportunidade que Ele tem te concedido de pregar este santo evangelho, porque eu não mereço. Você não merece. Deus não precisa de mim. Eu preciso de Deus. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia de nós, da igreja e das nações, por causa dessa praga chamada coronavírus. Que Deus abençoe meus irmãos e minhas irmãs, os meus amigos ouvintes. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.